Então, bom dia, pessoal. A gente hoje está aqui hoje para gravar a implementação de uma aula que foi pensada para vocês a partir daquela discussão que a gente vem tendo no trimestre passado sobre os movimentos sociais. Vocês lembram quando a gente falou sobre a formação dos sindicatos, a organização dos movimentos, o movimento negro, o movimento feminista? A gente tem aqui no RCO uma aula que fala sobre o protagonismo das mulheres, né? O movimento feminino. A gente pensar a atuação da mulher, a luta pelo direito das mulheres, a gente tem que pensar também num contexto geral. Quando a gente viu aqui da representatividade feminina, que a gente viu que a gente entendeu um pouco da importância da atuação da mulher na sociedade nos dias atuais, a gente conversou um pouquinho sobre a nossa representatividade também. E aí me veio a ideia de pensar um pouquinho junto com vocês, o que vocês entendem por representatividade e como vocês se sentem representados aqui dentro da nossa instituição. Então, eu preparei aqui um plano, que é uma ideia que pode ter bons frutos, que é aqui na nossa escola, que é pensar a nossa representatividade. Vocês sabem que a escola tem várias instâncias colegiadas. Vocês sabem o que é uma instância colegiada, gente? Alguém poderia me dizer o que é um colegiado? O Grêmio Estudantil é uma instância colegiada. Legal. E eles representam quem? Os estudantes. Bacana, isso aí tá, lógico. Mas tem outros também, não tem? O que mais que é um colegiado na escola? O que é representação aqui dentro da escola? O conselho de classe é uma instância colegiada. Parabéns, isso mesmo. O conselho de classe é o quê? Os professores se reúnem com representantes de pais, com representantes de estudantes, para discutir a vida acadêmica, o bom desenvolvimento da instituição e dos estudantes, né? Que fazem com que aconteça todo o processo dentro da instituição. Então, né, o grande objetivo de toda a escola é a aprendizagem do estudante. Então, pensar isso em um grupo com representantes é muito importante. A gente tem a APMF, alguém já ouviu falar da APMF? Consegue me dizer o que é? Representantes de pais, representantes de funcionários, né, representantes de professores, né, são vários grupos que representam, né, nós que fazemos parte da instituição. Então, assim, nós não somos indivíduos que têm ideia, o professor Aguinaldo ele teve uma ideia, ele vai implementar e é do jeito dele. Não, existe um colegiado, um conselho escolar, né, o Grêmio Estudantil, várias instâncias dentro da instituição que vai mobilizar tudo isso. Então, gente, eu discutindo, pensando nessa discussão, identificando e ressaltando que tem muitas mulheres que fazem parte aqui, né, que representam a nossa instituição, que estão dentro dos colegiados, a gente trouxe aqui dois representantes do Grêmio Estudantil, que são representantes de quem? Só para reforçar? Dos estudantes. E a gente trouxe para vocês uma outra perspectiva. Eu trouxe aqui para vocês verem a ata, que é a ata que coloca, né, a ata de nomeação do Grêmio. Porque a gente sabe que a gente teve eleição de Grêmio há pouco tempo, não foi? Foi há pouco tempo que eles foram eleitos. Então, quem quiser conferir a ata de nomeação aqui, a ata de posse do Grêmio, está aqui. E eu convidei, né, pode passar para os colegas, e eu convidei a Ana Júlia e o Lucas, que vieram para participar desse momento com vocês, porque eles estão fazendo parte ali do nosso conselho de classe. Eles estão fazendo parte do conselho, eles estão junto com os professores, acompanhando ali todo o processo, né, de aprendizagem, de discussão sobre a aprendizagem, de discussão sobre a melhoria para alguns que precisam, né? E a gente, dentro desse processo, como representante de vocês. Então eu pensei o quê? Nada melhor do que esclarecer aos estudantes como é esse processo do conselho de classe, né? Que vocês sabem que tem um pré-conselho, que vocês já participaram, tem o conselho de classe, quando se reúnem todo o grupo, né? Todos os representantes ali dos docentes, os docentes todos, né? Na verdade, o conselho de classe é um momento que todos os docentes precisam estar presentes, e o representante de pais, representante de estudantes, direção, pedagogia,
todos estão juntos ali discutindo a vida acadêmica. Gente, é o que acontece dentro da nossa instituição, é a luta por esses direitos, por esses movimentos sociais que nós estudamos, que está lá na história, que está no MCO. A gente estudou tanto aqui, né, pela luta, aqui nessa aula, a gente fala das mudanças sociais, das transformações sociais e da necessidade de luta, que a gente já viu isso na teoria, e o que eu estou falando aqui é a prática, aqui dentro da nossa escola, né, que é o Grêmio. Então eu trouxe para vocês também outro documento que eu queria mostrar para vocês, brevemente, que é aqui como aconteceu o conselho de classe agora, no segundo trimestre na nossa instituição, certo? Então, foi feita uma planilha, que eu quero que vocês vejam, vindo bastante atenção, que a gente elencou aqui os estudantes, né? Aqui está a planilha de vocês, que é do nono ano C. Os estudantes, a situação do estudante, tipo, tá sem frequência, tem frequência, qual é a situação desse estudante, né? A situação legal desse estudante. Ele precisa de adaptação. O que é adaptação, professora? Aquele estudante tem uma dificuldade, seja na língua portuguesa, com a leitura, seja na interpretação ou na matemática, que tem mais. Ele precisa de adaptação, ele precisa de um profissional junto com ele, como é o caso de algumas turmas que precisam de um intérprete de Libras, ou se não precisa. Então, tudo isso, por que tudo isso tem que estar nessa planilha? Vocês sabem me dizer? Por que tudo isso tem que estar nessa planilha? Para a gente conhecer vocês, as suas necessidades, né? Aquilo que você precisa é importante para nós. E se a gente não souber, por exemplo, o estudante Cauã, ele precisa de um intérprete de Libras. E não como é que ele vai entender se ele não consegue entender, se a professora não tem esse domínio e não consegue se comunicar? Então, se a gente não coloca isso, não registra direitinho, a gente não consegue atender as demandas de vocês. E quais são os componentes de atenção aqui? A Maísa está com dificuldade em matemática. Não é verdade, a Maísa está bem em matemática. Mas em língua portuguesa, a professora já sinalizou que precisa de um reforço. Então, assim, todas essas informações, elas são dadas. A professora não faz muito. Não, aqui na planilha de conselho de classe é algo bem sucinto mesmo. São levantamentos de dados sobre os estudantes. O que a gente quer? A gente quer elementos para criar ações para que a gente consiga mobilizar a aprendizagem no próximo trimestre. Então, professora, não é aquele conselho que todo mundo fica falando e fala dos estudantes. Não. A ideia aqui é o que eu posso fazer por você. Como eu posso ajudar na sua aprendizagem. Como que pode ser melhor para os próximos trimestres. Vocês entenderam a importância do conselho de classe, gente? Vocês estão entendendo a importância desse processo do conselho de classe? E aí tem importância também do pós-conselho. Esse momento aqui, eu já estou dando uma devolutiva para vocês em relação às necessidades de vocês. E quem vai dar essa devolutiva para vocês é o próprio Grêmio. Eu não vou tratar aqui com vocês caso por caso, apesar de que tem gente aí que já está de olho, né? Aí tem meu nomezinho, tem um xizinho ali, vai convocar meus pais, não vai, né? Porque tem aqui também orientação individual. Isso eu gosto de fazer, né, Samuel? A orientação individual, chamar, conversar, né? De estar ali sempre, vamos ali, o que está acontecendo? Não, essa parte aí é uma parte que eu gosto na escola, né? De chamar e fazer a orientação individual. Mas quando não dá certo a orientação individual, Camille, o que a gente faz? O que a gente faz quando a orientação individual com o estudante, mas não dá certo, não funciona? Tá? Os pais, que são os representantes legais de vocês na escola, né? Aí não deu certo, a gente não chamou os pais, ele não teve, a gente vai vendo as ações, volta, conversa de novo. Porque, gente, a educação só se faz no diálogo, não é verdade? No convencimento. E hoje, para ter esse diálogo para vocês, com vocês, eu trouxe o Grêmio. O Grêmio vai comentar, eu trouxe os 3 pontos principais que os professores levantaram sobre o nono C. E são 3 questões que precisam ser conversadas com vocês enquanto uma turma, e uma turma bacana que tem um potencial gigante, mas que está sendo prejudicada em alguns elementos. O primeiro ponto que vai ser discutido aqui pelo Grêmio é a questão do direito à educação, né? Do direito em sala de aula, do respeito mútuo entre vocês. Foi uma questão que os professores colocaram.
Outra questão que é importantíssima para vocês, que precisa ser conversado, é a questão do respeito aos professores. Muitos estudantes que saem de sala, que não respeitam os professores, discussão, professor colocando para fora de sala, sempre tem aquela atuação na pedagogia de estar chamando a atenção. Então, assim, o professor, quando ele tira de sala, é porque chega ao extremo. E a minha fala sobre essas questões, ela já está esgotada, né? Todo dia eu chego, falo e tal. E eu pedi para que um representante de vocês viesse. Então, eu falei a vocês que é a questão do respeito mútuo, do respeito aos professores e do comprometimento com as atividades, né? Compromisso com as atividades. Então, qual foi a ação que qual é o meu objetivo aqui para vocês? Meu objetivo é que, na linguagem de vocês, de jovens estudantes, a Ana Júlia, né, possa conversar, trazer a visão dela, né, como mulher e representante da classe estudantil, e também o Lucas possa trazer também a visão dele, de estudante e de representante de vocês, e comenta um pouquinho sobre essa situação. Fica à vontade. Bom dia. Bom dia. Eu e a Ana Júlia vamos falar um pouco, né, da continuidade sobre o que a pedagoga está falando, sobre a representatividade. Nós, como Grêmio, representamos vocês, estudantes. E eu falo sobre respeito, né, tanto entre nós, alunos, tanto quanto os professores. O respeito acho que é a coisa principal que a gente tem que manter no ambiente estudantil, porque é algo muito importante, porque a gente não quer passar a visão de um colégio ruim, que é um colégio onde o povo só sabe se xingar, e manter o respeito com os professores, principalmente, porque eles não vêm aqui, né, de graça, eles sempre estão aqui dispostos a entregar tudo de si para se esforçar pra gente poder ter um estudo bom, poder aprender, para no futuro a gente ter uma possível vida melhor, não ganhando um salário mínimo, trabalhando em caixa de mercado, provavelmente. Então, o respeito com os professores é a coisa que a gente mais tem que ter aqui. E no conselho de classe também. Eles não vêm aqui só para falar mal da gente. Eles falam pontos positivos e pontos negativos. Assim como tem muito aluno que acaba atrapalhando a aula, que a pedagoga também falou que às vezes tem que tirar de sala para chegar ao extremo, tem alunos que são muito bons e que dão motivação até para os professores, assim, tipo, sempre vontade de ensinar esse aluno. E eu acho que a gente deveria ser mais assim, porque eu, ano passado, demorei muito para entender que eu não via para a escola ficar fazendo graça. Porque eu quase reprovei. Porque não é legal, não reprovar. E eu atrapalhei muito os professores. Eu não fui um bom aluno, passado foi muito tarde para me acordar, eu tive que fazer um monte de livro de ano. Para no fim ainda ser aprovado pelo conselho de classe. Porque eu tinha muitas reclamações, fui muito para pedagogia e deixei muito a desejar. E eu entendi que eu não devo faltar com respeito com os professores porque eles não estão aqui de graça. Eles estão aqui para nos ensinar, para nos dar um futuro melhor. Aí agora eu vou passar um pouco a fala para ela. Eu estou nervosa. É bem importante o seu papel aqui, falando para eles assim, você é uma mulher que já, enquanto estudante, é representante, né, dos estudantes. Isso para nós, né, como as aulas que a gente viu anteriormente, é uma conquista, né? E assim, você ter aqui uma fala para falar do andamento, do direito de todo mundo de estudar, né? Porque às vezes um colega daqui tá bagunçando, eu falo isso às vezes com a Camille, né? Às vezes eu venho aqui dar bronca, por que você olha pra mim, professora? Porque eu tô com vergonha de você, porque eu sei que você estuda, eu sei que você tá ali, você tá motivada, você tá fazendo as coisas, e muitas vezes a professora tem que estar pra dar bronca, né? Então isso é importante a gente ver. E ouvir isso de você, Lucas, é muito gratificante a gente entender que o nosso papel está sendo cumprido, que a gente está aqui, que a gente tem essa representação, que os estudantes eles são representantes, mas eles estão comprometidos. Olha, os dois são representantes do Grêmio e também são alunos monitores, né? Isso é muito bacana. Assim como a Camille, como que é teu nome? Não participa, mas tem outros
aqui da sala que participam, né? Outros aqui da escola que participam, dos alunos monitores que estão contribuindo com a instituição, né? Então é isso, garantia, né? Um atrapalhar o outro não é legal, né, meu Júlio? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Não? Mais tranquilo. Gente, foi um momento legal de implementação. Deu uns 10 minutos aí. Então foi um momento assim, na verdade, uma ideia que eu tive de fazer com que vocês participem mais do processo, certo?